Capítulo 76. Erro crítico. A noite foi agradável, com ventos frios soprando pelas ruas de Soria e a lua brilhando intensamente no céu. Zorian absorveu tudo, sentindo-se um pouco revigorado pelo frio da noite e pensou na vida. Era interessante, Zorian refletiu, que mesmo depois de todos esses anos passados no tempo, algumas experiências simples o haviam escapado até agora. Ser expulso de uma cafeteria por perturbar os outros clientes, por exemplo, foi uma experiência totalmente nova. Ele olhou para o lado, onde Daimen e Fortova estavam atualmente tendo um confronto tenso, se encarando com expressões sérias. Ele nem estava com raiva, com toda a honestidade. Sim, ser expulso do prédio era levemente embaraçoso, mas não o incomodava tanto. O que incomodou foi que, mesmo depois de causar tal comoção, eles ainda não conseguiram estabelecer qual era o problema. Honestamente, esses dois, Fortova, olhe, Zorian começou cautelosamente. Eu entendo que você está brava com Daimen, mas você só está dando um tiro no pé aqui. A razão pela qual Daimen a procurou é porque ele quer saber por que você está com raiva dele. Se você quer se livrar dele, diga-lhe qual é o seu problema e ele irá embora. Nós provavelmente. Não comece, disse Fortova, franzindo o senho com desconfiança. Você o ajudou a configurar isso, não ajudou. Eu não pedi para você me procurar, Zorian apontou calmamente. Você decidiu por conta própria. E ninguém te forçou a ficar por perto e discutir com Daimen também. Você já tem a pomada para a qual veio, não? Você poderia ter se levantado e deixado o momento em que Daimen apareceu. Isso é o que eu teria feito em seu lugar. O fato de que você ficou em torno de meios que você não quer Daimen saber porque você está com raiva depois de tudo. Por um segundo, Fortova apenas o encarou, uma expressão de pedra no rosto. Era um olhar um tanto estranho no normalmente amigável Fortova. Eu quero te dar um soco na cara agora, seu idiota convencido, disse Fortova eventualmente. Mas suponho que exista algo nessa lógica, então vou me conter. Finalmente, Daimen murmurou, alto o suficiente para os dois ouvirem. Tudo isso dançando e se recusando a dizer o que está incomodando você. Eu quase pensei que você tinha se transformado em uma mulher enquanto eu não estava olhando. Fortova olhou furioso para ele, ao qual Daimen reagiu apenas revirando os olhos. Felizmente, os gritos não começaram de novo. Parecia que Fortova havia tirado sua raiva um pouco do sistema. Bem, agora, pouco antes da simpática garçonete nos pedir para deixar as instalações, acredito que você estava dizendo algo sobre seus problemas com a academia, sendo culpa de Daimen. Zorian perguntou. Era do seu interesse ajudar Daimen a obter sua resposta agora, ou então o homem, sem dúvida faria tramas mais irritantes como essa nas próximas reinicializações. O que é ridículo, interrompeu Daimen. Nós mal interagimos um com o outro quando Fortova começou a frequentar a academia em Soria. Sim. Fortova disse, apontando o dedo indicador para Daimen com um movimento de punhalada. Então ele repetiu o gesto para enfatizar. Sim, esse é exatamente o meu problema. Nós mal interagimos. O que? Daimen perguntou sem entender. Você nem sabe do que estou falando, disse Fortova, mais como uma declaração de fato do que como uma pergunta. Acho que é o que mais me irrita com isso. Você nem se lembra. Você esqueceu completamente sua promessa. O que promessa? Daimen se atrapalhou. Você deveria me ajudar. Fortova explodiu, apontando para Daimen novamente e depois, batendo no peito com o punho fechado para se indicar. Lembrar? Eu vim até você antes de me matricular aqui e perguntei se eu poderia contar com você para me apoiar quando tiver problemas na academia, e você disse que sim. Você disse que eu sempre poderia pedir ajuda se eu precisasse e que é nenhum problema, nenhum problema. Daimen visivelmente estremeceu com essas palavras. Oh, L, disse fracamente. Isso? Sim, isso, disse Fortova, sombrio. Eu fui tão idiota por confiar em você nisso. De que adianta uma promessa como essa quando você está sempre ocupado com alguma coisa, sempre inacessível e me ignorando quando não está? Você provavelmente esqueceu essa promessa no momento em que a fez. Se alguma vez a levou a sério. Fiz essa promessa de boa fé, protestou Daimen. Simplesmente tive algumas oportunidades profissionais que foram boas demais para deixar ir. Você não acha que é irracional da sua parte esperar que eu sabote minha carreira apenas para ajudá-lo nos trabalhos escolares? Quero dizer, você sempre pode ter pedido ajuda a Zorian. Fortova e Zorian encararam.
Daimen considerou suas palavras por um momento e depois murmurou algo que era uma rápida oração aos deuses ou uma maldição colorida antes de abandonar a ideia e seguir em frente. Enfim, seguindo em frente, disse Daimen, tossindo na mão. Eu acho que meio que falei com você lá. Eu admito isso. No entanto, dizer que me torna responsável por seus problemas na academia, isso ainda é besteira. Sejamos honestos aqui, Fortov. Eu ajudá-lo de vez em quando não faria muita diferença no grande esquema das coisas. Não era para ser de vez em quando, seu idiota. Fortov protestou. Zorian ficou de lado, balançando a cabeça enquanto os dois continuavam discutindo. Com o passar dos minutos, tornou-se óbvio que essa promessa significava coisas completamente diferentes para Fortov do que para Daimen. Fortov, ao que parecia, havia entendido a promessa de Daimen como um compromisso com uma forma de apoio muito mais pesada. Embora Fortov não tenha pronunciado as coisas dessa maneira, Zorian entendeu as explicações de seu irmão do meio sobre o que elas eram, uma admissão que ele esperava que fosse levada ao longo de toda a sua educação sobre os coquetéis de Daimen. Daimen, por outro lado, provavelmente fez essa promessa sem muito pensamento, considerando-a uma mera formalidade. Ele evidentemente esperava que Fortov procurasse uma vez a cada poucos meses para fazer uma ou duas perguntas e conversar sobre garotas, vida e outras coisas. Curiosamente, ele acabou nem entendendo isso no final. Você não vê que está sendo completamente irracional? Daimen disse, gesticulando loucamente. Você ouve o que está dizendo? Você basicamente esperava que eu fizesse metade do seu trabalho para você. Isso é completamente ridículo. Ele está certo, acrescentou Zorian, assentindo sabiamente. Eu estava apenas descrevendo um caso ideal. Eu ficaria feliz com apenas uma fração dele, respondeu Fortov. E isso não importa, porque no final eu tenho nada em tudo. Você me deu uma promessa e depois esqueceu que já havia cumprido. Isso é algo idiota. Não importa como você tente girar. Ele está certo, acrescentou Zorian, assentindo sabiamente. Calhe a boca, Zorian. Ambos disseram em perfeita sincronização. Zorian fingiu recuar da explosão e imitou fechar a boca. Quanto a Daimen e Fortov, os dois trocaram um olhar incerto entre si antes de calmamente decidir se acalmar um pouco e dar um passo para trás. Zorian teria gostado de afirmar que esse era seu plano o tempo todo, mas, na verdade, ele estava apenas brincando com eles por diversão. Mas, falando sério, você está ficando meio louco aqui, disse Daimen a Fortov novamente, desta vez um pouco mais tranquilo. Eu entendo que você está tendo problemas com seus estudos, mas, cara, você simplesmente não entende, reclamou Fortov, interrompendo-o. Esta cidade, esta academia, está fora do meu alcance. Eu sei isso. Eu sempre soube disso. Eu conheço meus limites. Não sou tão inteligente quanto você, Zorian. Você é muito esperto, Fortov, interrompeu Zorian. Você é apenas preguiçoso. Fortov nem tentou refutá-lo, mas Daimen lançou-lhe um olhar de soslaio. Eu pensei que você ia ficar quieto. Perguntou Daimen. Eu menti, disse Zorian com um encolher de ombros. Descuidado. Tanto faz, disse Fortov, exalando pesadamente. Eu não sou tão bom quanto vocês dois. Feliz agora. Zorian fez um movimento circular com a mão, sinalizando para ele continuar. De qualquer forma, meu argumento era que eu só concordei em me matricular aqui porque Daimen disse que me apoiaria. Se soubesse que teria que fazer isso sozinho, teria dito à mãe e ao pai para me matricularem em outro lugar. Em algum lugar menos prestigiado. Mas eles se esforçaram muito por isso, dizendo que oportunidade é essa e eu pensei. Bem, pelo menos terei meu irmão mais velho gênio lá para me ajudar a resolver as coisas. Zorian não disse nada depois disso, esperando silenciosamente ao lado e deixando os dois conversarem. Ele não sentiu muita compaixão pela situação de Fortov. Daimen pode ter uma razão para se sentir um pouco culpado com o resultado, mas tudo o que Zorian viu foi o mesmo velho Fortov que ele conhecera desde a infância, um idiota preguiçoso e superficial, constantemente procurando maneiras de mudar suas próprias responsabilidades para as pessoas ao redor. Ele ficou sombriamente divertido quando os dois finalmente decidiram dar um passo atrás e ter outra reunião em uma semana mais ou menos. Algo que nunca iria acontecer, e Daimen malditamente bem sabia disso. Bem, não era realmente o problema de Zorian. Ou seja, até Fortov deixar a cena e Daimen tentar fazer disso seu problema. Não,
Daimon, não vou me aprofundar nos fracassos e fracassos das falhas de Fortove e montar um programa de tutoria para ele, disse Zorian sem rodeios. Por que não? Você faz porque iria ir até pela sua amiga, disse Daimon. Ele é seu irmão, Zorian. Desculpe, mas você não pode me culpar por isso. As travessuras da mãe me deixaram completamente imune a viagens de culpa, disse Zorian, desapaixonado. Estou enjoado e cansado de ter que acompanhar as falhas de Fortove várias vezes. Que tal fazer isso pela primeira vez na vida? Você foi quem prometeu, que não cumpriu. Não, você não acha que é de mau gosto tentar me irritar tão rapidamente depois do seu pequeno coração com Fortove? O reinício está prestes a terminar, quando mais eu vou falar com você sobre isso, se não agora? Daimon protestou. E não guardo lembranças sobre as reinicializações como você, é por isso que não posso fazer isso. Mas você pode deixar anotações no final de cada reinício e trabalhar o problema dessa maneira, respondeu Zorian. Você está fazendo exatamente isso para descobrir como fazer com que pai e mãe aceitem seu casamento com Orisa, então não vejo por que você não pode aplicá-lo aqui também. Daimon franziu a testa. Seja porque não gostou da ideia ou porque se lembrou de quão completamente havia falhado em sua tarefa de convencê-los até agora. Ele é seu irmão, Daimon, disse Zorian, jogando as palavras de volta para ele. Daimon resmungou. Você pode ser uma merda às vezes. Tudo bem, você vence. Eu acho que tem que ser eu. Mas vou precisar que você me faça um pequeno favor. Uma reinicialização terminou e uma nova começou. No início do novo reinício, Zashi e Zorian imediatamente invadiram a casa de Jornak, nocauteando-o, sequestrando-o e revistando sua casa. Eles encontraram Veeris morto no quarto de hóspedes, assim como a história de Jornak no reinício anterior sugeriu que sim. Usando sua nova percepção da alma e algumas magias forenses de magia da alma que ele havia roubado da mente de Sudomir, sem surpresa, os necromantes tinham uma tradição muito desenvolvida de magias analíticas destinadas a serem usadas em cadáveres. Zorian determinou que Veeris estava em uma situação praticamente idêntica. Como a Aranéia morta por uma subsoria. Normalmente, quando a alma de alguém é arrancada de seu corpo, existem sinais sutis gravados na carne do falecido, e estes podem ser usados para inferir o método de extração usado. Porém, nem a Aranéia nem Veeris mostraram tais traços. Era como se fossem meros fantoches de carne que nunca tiveram vida alguma. Eles esperavam tal resultado, mas foi bom confirmar as coisas com tanta clareza. Depois de examinar o corpo de Veeris, eles foram para Jornak. Zorian esperava que o jovem advogado estivesse absolutamente lívido com eles, mas a maneira como eles invadiram sua casa e o subjugaram brutalmente deve ter dado pistas de que eles não estavam aqui em nome da polícia regular. Ou, talvez fosse a idade deles. Zorian às vezes se esquecia de explicar esses pequenos detalhes, pois se sentia muito velho hoje em dia, mas eles ainda pareciam adolescentes. Dessa vez, Jornak ficou muito mais contido, aterrorizado demais com o que eles queriam fazer com ele para resistir bastante. Infelizmente, interrogá-lo com a ajuda de poções da verdade e magia da mente rendeu muito pouco. Tudo estava principalmente como Jornak havia dito no reinício anterior. Exceto que Veeris também era um informante para o jovem advogado. Além de ser um amigo, ele basicamente relatou qualquer coisa interessante que ocorreu em sua casa a Jornak, que depois encaminhou as informações para o culto do dragão abaixo. Assim, Veeris era uma espécie de espião involuntário de baixo nível para o culto. Finalmente, Zashi e Zorian sentaram-se um dia para discutir suas descobertas e o que elas queriam dizer sobre a identidade de Rehob. Então, começou Zashi. Confirmamos que Veeris é Rehob ou está conectado a ele de alguma maneira. Seu corpo é claramente apenas um fantoche de carne que nunca teve uma alma, como os corpos de seus amigos araneanos abaixo da cidade. Ou ele estava de alguma forma conectado a Rehob e o homem decidiu usar Soulkill nele, ou ele é Rehob e é isso que acontece com o corpo de um controlador quando eles deixam o ciclo do tempo. Isso está certo. Confirmou Zorian. Além disso, o fato de Rehob achar adequado excluir suas memórias de Veeris reforça sua importância. Não conseguimos encontrar mais ninguém cuja presença inteira tenha sido arrancada de sua mente, então qualquer vínculo que ele tenha com Rehob não é pequeno. Ele também tem um motivo para ser amargo na cidade e um link para a invasão, por mais tênue que seja, acrescentou Zashi. Sim, ele poderia ser totalmente Rehob. Até a altura e a estrutura dele combinam com o que eu me lembro dele quando ele me atacou no início daquele reinício.
Infelizmente, isso não é prova real de nada, disse Zorian, balançando a cabeça. No nível de habilidade em que estamos trabalhando, esse tipo de coisa é trivialmente fácil de falsificar. Só é preciso um feitiço de transformação rápida e você pode mudar radicalmente sua altura e construção. Bem, ele me atacou no início do reinício, quando estava sem dúvida com o preço e não tinha muito tempo para fazer preparativos detalhados. Talvez, isso tenha escapado de sua mente. Você tem uma memória melhor do que eu e você o viu de perto. Como o Rehob em sua mente se compara ao Veirs? Zorian considerou cuidadosamente. Depois de um tempo, ele decidiu que Zash estava certo. Veirs tinha a altura apropriada e construiu para ser o Rehob em suas memórias. É como você diz, disse Zorian lentamente. Ele meio que se encaixa nessa túnica. Mas, realmente, para chegar ao fundo disso, precisamos descobrir o que acontece quando um controlador sai do ciclo do tempo. Isso deve nos dizer se Veirs é apenas uma vítima de matar a alma ou o próprio cérebro que estamos procurando. E como devemos fazer isso? Zash reclamou. Essa coisa estúpida de guardião do limiar se recusa a alimentar hipóteses como essa. Já perguntamos o que acontece nesse cenário, lembra? Simplesmente insistia que nada poderia acontecer. Além disso, ainda não sabemos que método Rehob usou para sair. Se ele é uma adição posterior ao ciclo do tempo como você supõe, ele não poderia ter usado o método normal para fazer isso. Ele teria encontrado o problema de seu original já ter uma alma, o que deveria ter levado o guardião a se recusar a cooperar. Dependendo de qual método Rehob usou para deixar o ciclo do tempo, a resposta para a pergunta do que aconteceria com seu corpo pode mudar radicalmente. Não necessariamente, disse Zorian. Uma coisa que sempre ficou comigo em Rehob é que ele honestamente parecia preocupado com a possibilidade de haver um grande número de outros viajantes do tempo envolvidos no ciclo do tempo. Isso significa que ele conhecia uma maneira muito fácil e confiável de induzir as pessoas no ciclo do tempo e achou inteiramente plausível que alguém a estivesse usando em escala massiva. Ele parecia bastante certo de que havia muitos outros viajantes no tempo à espreita, disse Zash, franzindo a testa. Minha memória daquela época não é das melhores, mas essa parecia ser a principal coisa que ele procurava respostas quando sondou minha mente naquela noite. Certo, disse Zorian. E esse método não poderia ter sido o mesmo que eu passei, porque o que aconteceu comigo é altamente perigoso para o doador de marcadores e provavelmente não dá resultados consistentes. Também não poderia ter sido algo difícil de configurar, caso contrário, Rehob não teria aceitado que isso acontecesse tão prontamente e em uma escala tão grande. O que é isso então? Zash perguntou impaciente. Eu acho que você tem algum tipo de resposta, ou então você não estaria mencionando. Não tente encenar comigo esses romances policiais baratos, por favor. Eu sempre achei as longas revelações desses livros muito chatas. Tudo bem, eu vou ser franco, Zorian suspirou. Killjoy. Acho que o Rehob estava simplesmente usando um marcador temporário modificado para persistir no ciclo do tempo. Claro, eles devem durar apenas 6 meses, mas isso provavelmente é apenas uma restrição extra, em vez de algo inerente ao próprio marcador. E meu próprio marcador demonstra claramente que esses marcadores podem ser danificados. Talvez danificados seletivamente, permitindo que as pessoas removam algumas das funções. Tem que haver algumas proteções contra isso, Zash franziu a testa. Duvido que os criadores do sistema permitam que as pessoas mexam com seu trabalho dessa maneira. Possivelmente, Zorian admitiu. Ainda não tendo visto nenhum marcador temporário, posso oferecer pouco, exceto especulações infundadas. Mas, ainda assim, isso me parece a maneira mais provável e direta de Rehob entrar no ciclo do tempo. Zash considerou suas palavras por um tempo antes de dar um encolher de ombros descuidado e concentrar sua atenção novamente em Zorian. Bem. Tudo bem, Zash deu de ombros. Vamos supor que você esteja certo. E daí? Como isso se relaciona com o que estávamos falando? Bem, os marcadores temporários devem ser temporários, disse Zorian. Provavelmente existe um, claro curso de ação que deve ser feito quando eles acabarem e a pessoa que eles estavam apoiando desaparecerá. E esse curso de ação provavelmente será realizado mesmo se a pessoa desaparecer prematuramente por algum outro método. Oh! Zash disse, dando um tapa na testa. Claro. Então, se Rehob entrou no ciclo do tempo através de um marcador temporário seletivamente danificado, tudo o
que precisamos fazer para descobrir o que aconteceria depois que ele sair? É colocar um marcador temporário em alguém e ver o que acontece depois que ele acabar. Exatamente, Zorian assentiu. Um breve silêncio desceu em cena. Sabe, começou Zashi depois de um tempo, tenho certeza de que já sabemos a resposta para essa pergunta. Provavelmente, apenas recrie uma pessoa a partir de seu modelo usual, como se ela nunca fosse um laço temporário para começar. Não tenho provas disso, mas intuitivamente faz sentido para mim. Você provavelmente está correto, Zorian assentiu. Eu também não tenho provas, mas é consistente com a intenção do ciclo do tempo como simulação de treinamento para configurar as coisas dessa maneira. O que significa que Veirs não é Rei Ruby. Zashi continuou com essa linha de pensamento. Rei Ruby deveria ter acabado como uma pessoa normal, sem memória de seu tempo dando voltas, não como um cadáver sem alma. Se ele realmente entrou no ciclo do tempo através de um marcador temporário modificado, esse é provavelmente o caso, Zorian assentiu. Zashi cantarolou pensativo, batendo os dedos contra o queixo. Então, vamos supor por um momento que Veirs é apenas um link quebrado. Ainda acho que ele é o candidato mais provável Rei Ruby, mas seja o que for, sua teoria parece bastante plausível. A quem o Veirs está vinculado? Jornak? Ele é Rei Ruby? Ele poderia ser, eu acho, disse Zorian, incerto. Quero dizer, não vejo nenhuma evidência real disso, e o homem não é muito impressionante. Não éramos muito impressionantes antes que o ciclo do tempo acontecesse conosco, ressaltou Zashi. É verdade, disse Zorian. Eu não estou dizendo que é impossível para Jornak para ser Rei Ruby, só que eu não vejo nenhuma evidência real para a ideia. Veirs tinha outros amigos e associados além de Jornak? Zashi perguntou. Acho que sim, mas Jornak não sabia quem eram essas pessoas, disse Zorian. Veirs não gostava de falar sobre sua vida pessoal e Jornak não se interessava muito por isso. O fato de Veirs ter escolhido se abrigar no lugar de Jornak pode estar distorcendo artificialmente nossa percepção de quão próximos eles estavam. Eles não eram realmente tão próximos. Jornak ficou realmente surpreso quando Veirs bateu à sua porta com um apelo para deixá-lo ficar por um tempo e até pensou em recusar. Eles discutiram as coisas por mais uma hora antes de decidir arquivar a discussão por enquanto. Eles interrogariam Jornak com mais detalhes nos próximos dias, o que, esperançosamente, lançaria mais luz sobre o assunto. Eles também pretendiam usar pedaços do corpo de Veirs como ferramentas de adivinhação para tentar rastrear seu movimento enquanto ele estava vivo. Eles teriam que fazer isso com muito cuidado, para não serem rastreados pelos investigadores da Casa Boranova. Eventualmente, os dois se retiraram para uma das tabernas mais silenciosas e menos frequentadas da periferia da cidade e sentaram-se para tomar um drink e conversar sobre assuntos menos sérios. A garçonete deu a Zorian um olhar realmente estranho quando ele pediu suco de frutas em vez de qualquer coisa alcoólica e Zashi zombou dele, mas Zorian não estava realmente preocupado com isso. Em vez disso, ele decidiu aproveitar essa oportunidade para reclamar do drama familiar em que Daimei forçou a participar perto do final do reinício anterior. Oh cara, sua família é um desastre de trem, Zashi riu. Não é nem engraçado, só que meio que é. Embora eu deva admitir, eu meio que sinto vontade de defender Fortô quando você explica a situação dele assim. Quero dizer, eu entendo por que você se sente assim, mas nós, os idiotas, precisamos cuidar um do outro, sabia? O que você assim, você estava meio que fazendo mal na academia, não estava? Zorian percebeu de repente. Ele estremeceu. Desculpa. Eu não estava pensando. Não, está tudo bem, disse Zashi, balançando a cabeça. Eu não sou insultado. Assim como Fortô, eu também tinha desculpas pelo meu fraco desempenho. Mas agora entendo que eles eram exatamente isso, desculpas. Talvez Fortô também acabe aprendendo a lição, não é? Talvez, Zorian concordou diplomaticamente. Zashi respondeu tomando um gole profundo de seu barril de cerveja e depois se recostou na cadeira, satisfeito. Você sabe, toda vez que penso em como seria meu futuro se nunca fosse atraído para essa coisa do ciclo do tempo, fico furioso e horrorizado, disse Zashi, olhando para o teto da taverna com olhos sem foco. Faz tanto tempo, mas eu me lembro como era tão vividamente. Como eu morava em uma casa vazia e meio abandonada, constantemente ouvindo sobre como era esperado que eu reconstruísse toda a minha casa do zero e me sentindo totalmente perdida quanto a como eu era.
Pode conseguir isso. Como eu finalmente decidi que era uma tarefa sem esperança e comecei a me apoiar com o mínimo de esforço que consegui escapar e apenas tentei me manter feliz. Mas ei, estava tudo bem. Eu tinha muito dinheiro. Quero dizer, foi por isso que Tezen demitiu todos os empregados e vendeu todas as nossas propriedades, direita. Portanto, não importa se eu não me dou muito bem na academia e não tenho habilidades profissionais reais. Tudo vai dar certo. Apenas. Tudo bem. Zashi de repente terminou seu barril de cerveja e depois bateu violentamente na mesa de madeira barata. Todos os trabalhadores da taberna se viraram para eles e, por um momento, Zorian pensou que ele seria jogado para fora de um prédio pela segunda vez em 2 reinícios, mas no final eles apenas balançaram a cabeça levemente e continuaram o trabalho. Evidentemente, essa não foi uma ocorrência rara por aqui. Estou ficando com raiva de novo, explicou Zashi desnecessariamente. Eu não deveria estar falando sobre isso enquanto bebia. Zorian coçou a bochecha sem jeito, sem saber como responder a isso. Ele estava realmente se arrependendo de começar o tópico sobre a Furtova agora. Você sabe qual é o problema de se unir a você? Zashi perguntou, de repente, olhando fixamente em seus olhos. Ele não esperou pela resposta. Não posso iniciar um reinício batendo Tezen em uma polpa sangrenta. Costumava fazer isso de vez em quando para resolver minhas frustrações. Zorian lembrou disso. Isso costumava ocorrer com bastante frequência, levando a muitas especulações sobre Zashi e suas razões para isso. É provavelmente o melhor que você parou de fazer isso, disse Zorian. Você pode desenvolver hábitos pouco saudáveis e acabar se tornando um fugitivo sem uma boa razão, quando estivermos fora do ciclo do tempo. Seria uma maneira muito triste de tudo isso acabar. Não. Eu acho, disse Zashi. Mas foi tão gratificante. Zashi olhou o barril por alguns segundos, como se estivesse pensando em comprar outro antes de suspirar e empurrá-lo para o lado. Boa. Ele preferia não lidar com o Zashi bêbado agora. O que você pretende fazer com Tezen, afinal? Zorian perguntou. Quando sairmos do ciclo do tempo, quero dizer. O que mais? Vou processá-lo no esquecimento, disse Zashi. Ele pode ser poderoso e bem conectado, mas ainda tem alguns amigos em lugares altos e ele foi bastante descarado em suas ações. Ele violou a lei quando me roubou minha herança e farei o possível para fazê-lo pagar por meio de canais oficiais. Se isso não funcionar. Bem, espero que não chegue a isso. Entendo, disse Zorian. Eu não vi você fazer nenhuma pesquisa sobre o assunto até agora. Eu já fiz todos os preparativos há muito tempo, disse Zashi. Tenho todas as evidências de que preciso. Sei como ignorá-lo ao colocar as coisas em movimento e posso me dar ao luxo de contratar os melhores advogados do país para me representar. Nada mais pode ser feito dentro dos limites da reinicialização. Esse tipo de processo legal leva anos de disputa legal, não semanas. Ainda assim, um começo forte conta muito e todos os advogados com quem falei me disseram que tenho uma boa chance de ganhar. Isso é bom. Zorian assentiu lentamente, embora eu suspeite que Tezen e sua facção não se limitem a meras disputas legais em suas tentativas de lidar com você. Eu sei, Zashi sorriu. Mas você me conhece. Eu não evito o perigo. Deixe que venham. Isso me dará um argumento mais forte quando descobrir o que eles estão fazendo. Qualquer coisa que eu possa fazer para ajudar? Zorian perguntou. Provavelmente não, na verdade, disse Zashi, balançando a cabeça. Isso é principalmente um trabalho para advogados, não para gente como nós. Depois de colocar as coisas em movimento, só preciso manter o dinheiro fluindo e evitar qualquer tentativa de assassinato e coisas do gênero. Mas vamos ver. Tenho certeza de que não terei muita vergonha de pedir ajuda ao meu companheiro de viagem no tempo. A conversa terminou depois disso, e cada um seguiu caminhos separados durante o dia. Os próximos dias seriam um pouco ocupados, envolvendo uma grande quantidade de preparativos e planejamento. Estava na hora de visitar Silver Lake novamente. E desta vez eles planejaram tentar seriamente convencê-la de que o ciclo do tempo é real. Quando Zashi e Zorian apareceram na base oculta de Silver Lake, eles vieram carregando o saco de ovos do caçador cinza e antiga salamandra gigante que Silver Lake estava procurando. Os ovos foram adquiridos exatamente da mesma maneira que haviam sido no reinício anterior. Quanto à salamandra, eles simplesmente foram ao mesmo lugar que Zorian encontrara no passado e começaram sua busca a partir daí. Eventualmente,
Depois de 2 dias inteiros pesquisando o rio acima e examinando os esconderijos próximos, eles encontraram a salamandra gigante enterrada na lama de uma das cavernas inundadas, quase indetectável se não se soubesse o que procurar. Sem um ponto de partida apropriado, eles levariam uma eternidade para encontrá-lo. Mas não importava, o ponto era que eles tinham os 2 ingredientes que Silverlake tanto desejava para a poção da juventude. E Zorian havia criado a pedra angular que Silverlake lhe mostrara como fazer no reinício anterior. Eles também carregaram um monte de golems de combate na esfera portátil do palácio, prontos para serem retirados a qualquer momento, apenas para o caso de Silverlake reagir mal à sua abordagem. Algo que era inteiramente possível, mas inevitável. Eles não tiveram mais tempo para levar as coisas devagar. Estou pronto, disse Zashi, girando uma equipe de combate nos dedos para passar o tempo. Vá em frente e toque a campainha. Zorian assentiu e ativou a pedra angular em suas mãos. Nada visível aconteceu, mas Zorian tinha certeza de que executara a ação corretamente. Agora eles só podiam esperar. Eles tiveram que esperar um tempo surpreendentemente longo, mais tempo do que na última vez em que chegaram aqui. Zorian suspeitou que isso acontecesse porque Silverlake os estudava por dentro antes de decidir sair. E dessa vez eles tinham vindo mais fortemente armados e visivelmente perigosos. Eventualmente, no entanto, ela decidiu cumprimentá-los de qualquer maneira. O fato de Zashi ficar entediado em algum momento e começar a construir uma estátua gigante de si mesmo através de feitiços de alteração do lado de fora de sua casa pode ter motivado-a a se apressar. Como diabos você ativou esse velho pedaço de lixo? Ela exigiu imediatamente, apertando os olhos para cada um deles com suspeita. Nunca dei a ninguém uma pedra angular correspondente. Inferno, eu nunca fiz nenhum Keystones correspondente. Suspeito. Muito, muito suspeito. Quem são vocês 2? Para responder sua última pergunta, eu sou Zashi Noveda e este é Zorian Kazinski. Somos apenas estudantes humildes da academia que vêm aqui prestar homenagem a uma lenda viva, Zashi lisonjeava descaradamente. Silverlake bufou ironicamente para ele, sem dizer nada. E também para negociar, eu acho. Ou devo dizer, renegociar o nosso já existente. Afinal, é a segunda vez que nos encontramos assim. Acho que não. Silverlake disse curiosamente. Não lembro de você. Posso ser velha, mas tenho certeza de que nunca esqueceria 2 pirralhos tão descarados quanto vocês 2. Quero dizer, eu meio que gosto desse tipo de atitude, mas apenas quando é direcionado a outras pessoas. Isso é apenas porque sua memória de nossa reunião foi apagada de sua mente, disse Zorian de maneira despreocupada. Nada para se preocupar. Enfim, aqui está um presente. Zorian enfiou a mão na mochila e retirou uma garrafa de conhaque e uma caixa de doces, que então entregou a um Silverlake surpreso. Ela não fez nenhum movimento para reivindicá-los, olhando para os 2 objetos como se fossem víboras venenosas. Um presente? Ela perguntou sem emoção. É costume trazer presentes ao visitar alguém, disse Zorian sabiamente. É uma tradição importante. Silverlake fez uma careta com essa explicação. Ela passou mais alguns segundos examinando os 2 objetos antes de finalmente decidir que provavelmente eram inofensivos. Ela pegou os 2 das mãos dele e imediatamente os colocou em um dos bolsos da jaqueta. Mesmo que a garrafa pesada e a grande caixa de doces não devessem ser capazes de caber no pequeno bolso do paletó, elas de alguma forma o fizeram. Que uso casual da criação de dimensões de bolso. Zorian não pôde deixar de sentir um pouco de inveja. Ele não seria capaz de duplicar esse feito, e na verdade nem sabia como fazê-lo. No momento, ele só podia ampliar o espaço de containers rígidos e não fazia ideia de como usar algo tão flexível quanto um bolso como base para uma dimensão de bolso. Ele sabia que não era razoável esperar ser tão bom quanto Silverlake depois de apenas um mês de instrução, mas este era um lembrete bastante forte de quão longe ele tinha que ir para combinar com a experiência da velha bruxa a esse respeito. Silverlake sorriu para ele em triunfo, saboreando esta pequena vitória por tudo o que valeu a pena. Vamos voltar um pouco, sim? Ela perguntou, um pouco mais confiante desta vez. Você disse algo sobre a minha memória ser apagada? Sim, Zashi assentiu. Veja, cerca de um mês atrás, chegamos a você com uma certa oferta. Zashi começou a dar a Silverlake a versão resumida do que aconteceu no reinício anterior, apesar de terem se esforçado para omitir temporariamente qualquer menção ao próprio loop de tempo.
Eles acharam que isso faria Silverlake não acreditar em mais nada que eles tivessem a dizer se começassem com isso. Em vez disso, eles apenas narraram os termos gerais do acordo e a maneira como ela os havia instruído na arte da criação de dimensões de bolso e, ocasionalmente, os enviava em tarefas aleatórias. E eles usaram muitos adereços em suas explicações. Quando eles falaram sobre como ofereceram a versão anterior dos ovos de caçador cinza Silverlake, pegaram os ovos que obtiveram neste reinício da esfera portátil do palácio e os mostraram a ela. Quando eles falaram sobre como Silverlake lhes disse que ela também precisava de uma antiga salamandra gigante para completar sua poção da juventude, eles pegaram a salamandra viva que capturaram e exibiram também. Os olhos de Silverlake brilharam intensamente quando ela viu os dois ingredientes alquímicos que ela mais queria expor à sua frente, mas ela permaneceu em silêncio e imóvel enquanto ouvia a história deles de uma maneira extasiada. Quando chegou a hora de mudar a história para a dimensão doméstica de Silverlake, sua expressão caiu e ficou grave. Isso ocorreu porque Zorian começou a usar cenas ilusórias de sua memória para ilustrar seus pontos. Normalmente, esse tipo de imagem ilusória não valia a pena como prova. Afinal, nada impedia o ilusionista de fabricar coisas, e as memórias das pessoas tendiam a ser meio confusas, mesmo nos melhores casos. No entanto, Zorian tinha a capacidade de lembrar de uma cena até os mínimos detalhes, e não era possível inventar aleatoriamente um layout detalhado da dimensão de Silverlake e estar correto. Ele podia replicar a imagem de seu caldeirão favorito até o mínimo arranhão e replicar o número exato de cebolas secas e cogumelos pendurados nos ganchos da parede dela. Pare, ela disse de repente, acenando com a mão de uma maneira enérgica. Ela parecia honestamente abalada ao ver essas imagens. Eu preciso verificar uma coisa. Zashi e Zorian ficaram ao lado enquanto Silverlake começou a lançar um feitiço de diagnóstico após outro sobre si mesma. Ocasionalmente, ela parava e murmurava para si mesma em alguma língua estrangeira que nem Zashi nem Zorian haviam encontrado, antes de balançar a cabeça e continuar com seu autodiagnóstico. Depois disso, ela começou a examinar a entrada de sua dimensão antes de desaparecer sem palavras por dentro. Zashi e Zorian ainda esperavam pacientemente, sem dizer nada. Ela voltou, 20 minutos depois, parecendo mais perturbada do que nunca. Não faz sentido, ela proclamou em voz alta. Nada disso faz sentido. Minha memória está boa. Não foi adulterado. Eu sei que não, porque sempre vestígios deixados quando se faz isso e minha mente não tem nenhum. Mas você está claramente dentro de minha casa há tempo suficiente para desenterrar aquela pedra velha e decifrar uma pedra angular correspondente, tempo suficiente para memorizar cada canto dela até os mínimos detalhes. Exceto que não há vestígios de entrada ilegal, nem mesmo o menor cheiro, e não há maneira em todos os infernos e em todos os céus que eu esqueceria de deixar alguém como você entrar. E a sua história? Que monte de lixo. Você diz que me vendeu ovos de caçador cinza há um mês inteiro, mas não vejo nenhuma evidência de que já os tenha processado. E agora você vem aqui com um novo saco de ovos de caçador cinza, como se eles pudessem ser adquiridos apenas entrando na loja do bairro ou algo assim. Quem são vocês e o que está acontecendo aqui? Ela pontuou sua declaração fazendo um gesto de mão, fazendo com que dois humanoides enormes da terra se juntassem repentinamente do solo ao redor deles. Elementais da terra, e não os menores também. Contudo, nós deveríamos. Zashi murmurou. Zorian acenou com a cabeça silenciosamente e fez um gesto abrangente, embora o dele fosse principalmente para mostrar, não porque ele realmente precisava fazê-lo. Então, novamente, talvez fosse o mesmo para Silverlake. De qualquer forma, ele usou o tempo necessário para fazer o gesto chegar ao orbe sempre útil, fazendo com que um monte de golems de guerra igualmente enormes e volumosos aparecessem ao lado deles. Não queremos brigar, disse Zorian. Mas se você realmente insistir nisso, garanto que não terminará a seu favor. Em vez de responder, Silverlake bateu o pé no chão, fazendo com que um conjunto de alas pesadas e potentes irradiasse da entrada para as dimensões do bolso. O esquema de proteção cercou rapidamente toda a área, encerrando seu teletransporte, enchendo a área de neblina, inibindo suas habilidades de moldar, perturbando suas almas. Mesmo quando Silverlake a estava fazendo, Zorian estava fazendo o mesmo. Ele rapidamente enfiou a mão na mochila novamente e pegou uma pirâmide truncada feita de pedra azul brilhante.
Ele a jogou na frente dele, que logo se ergueu no ar e começou a pairar lá, linhas douradas e glifos aparecendo repentinamente em sua superfície. Em um piscar de olhos, havia fechado Zashi, Zorian e seus golems de guerra sob uma cúpula de luz amarela. As alas de Silverlake colidiram com a cúpula e foram imediatamente interrompidas. A velha bruxa era muito melhor que Zorian em vários campos, mas sua habilidade em montar enfermarias não era uma delas. Sem mencionar que as enfermarias sempre foram mais eficazes como meio de defesa do que como ferramenta ofensiva. Houve um silêncio tenso quando os dois lados se entreolharam por trás de suas respectivas barreiras. Após cerca de 1 minuto disso, Silverlake suspirou de repente e ordenou que os elementais da terra se fundissem novamente na terra e as enfermarias se retirassem de volta para sua dimensão de bolso. Após um segundo de hesitação, Zashi e Zorian afastaram suas próprias defesas. Bem, Silverlake disse, parecendo surpreendentemente alegre e relaxado. Ela riu de suas posturas cautelosas e rostos sérios. Eu realmente sofri uma perda dessa vez, não foi? Eu acho que é isso que eu ganho por tentar escalar as coisas para o combate. Eu nunca fui tão lutador, verdade, seja dita. Acho que não podemos esquecer que isso já aconteceu. Claro, vamos, disse Zashi, dando-lhe um sorriso amigável. É provavelmente o melhor se isso nunca acontecer novamente. Eu só dou às pessoas 2 chances. Oh! Silverlake disse, inclinando a cabeça para o lado como um pássaro curioso. Ah, eu vejo. Tudo o que recebi até agora é o trabalho do seu amigo, mas ele não é o especialista em combate. Você é e você nunca fez um movimento até agora. Ela balançou a cabeça, falando consigo mesma de forma depreciativa. Velha boba, cometendo erros tão graves na sua idade. É exatamente como eles dizem, você aprende toda a sua vida e ainda morre tolo. Embora esperemos que ainda não deva morrer por mim, de qualquer forma, disse Zorian, tossindo com o punho para atrair a atenção dela. Acredito que tenho uma resposta para as preocupações que você expressou pouco antes. Desagradável. Você estava se perguntando como tudo isso era possível, certo? Sim, ela confirmou sem rodeios. Estou muito curioso para saber como isso pode acontecer. É assim, disse Zorian, criando outra cena ilusória, retratando o planeta em que viviam, girando placidamente no ar. Existe um artefato da Era dos Deuses que pode tirar todo mundo, tirar umas fotos de cada coisa existente e criar uma cópia perfeita em uma dimensão gigante de bolso. Surpreendentemente, depois que Zorian chegou à metade da história, Silverlake de repente começou a fazer uma série de perguntas rápidas sobre o Sovereign, o Guardian of Threshold, a mecânica exata do ciclo do tempo e assim por diante. Tudo bem, você pode parar agora, ela disse, batendo na perna com os dedos ossudos. Acho que sei o que está acontecendo agora. Bem, um pouco. E se eu estiver certo, há uma maneira muito fácil de verificar se você está dizendo a verdade ou não. Zashi e Zorian se animaram com suas palavras. Oh! Zashi perguntou animada. Silverlake sorriu, obviamente gostando do fato de saber algo que eles não sabiam. Ou, pelo menos pensava que sim, Zorian não ficaria animado antes de ouvir o que ela realmente tinha a dizer. Pelo que ele sabia, ela estava apenas tentando consertar seu orgulho ferido. Diga-me, ela disse, vocês dois já ouviram falar dos primordiais?